Neste vídeo nós vamos verificar como proceder quando os volumes de origem e destino dentro do nosso trecho viário não chegam à sua igualdade e nós necessitamos ou de um empréstimo, né, ou de um bota fora, ou até mesmo situações nas quais a gente precisa de um bota espera, ok? Inicialmente, pessoal, é muito importante que, ao observar o diagrama de massas, vocês identifiquem o seguinte: olha, não temos mais como alterar isso, perfeito? E deveremos utilizar aqui, no caso, para essa sobra de material, um ou mais botas fora. Nesse meu caso aqui, eu poderia elencar um bota fora aqui próximo do trecho 6.500, por exemplo, e um outro para esse volume depois da ponte. Seria bastante desconfortável nós termos que trazer esse material por uma ponte que, quem sabe, nem está construída, perfeito? Até chegarmos um bota fora. No meu exemplo aqui, eu vou lidar com essa situação e o bota fora desse volume próximo ao quilômetro 6,5. Bom, dando um zoom aqui na planimetria, é muito importante estabelecer o seguinte: não é qualquer lugar que se destinará para um bota fora. Vejam que regiões aqui onde nós temos córregos, os corpos d'água, as talvegues, elas não deverão ser utilizadas para bota fora. Da mesma forma, regiões onde as curvas de nível estão bastante acentuadas aqui, ou seja, inclinadas, não poderão também ser utilizadas para bota fora. Então, quais os espaços que nos sobram? Preferencialmente, espaços que identifiquem, por exemplo, um platô, digamos que aqui, ok? Mas, professor, temos mata nativa aqui também. Pois é uma situação extremamente desconfortável, ok? Platôs, né? E platôs relativamente elevados, ok? Como é que vai se caracterizar esse nosso bota fora? Nós vamos, na realidade, simplificar em muito o processo. A gente vai desenhar no CAD um retângulo que vai ter uma determinada área e essa área vai ser multiplicada por uma determinada altura. Em algumas situações, nós já utilizamos 3 metros de altura, por exemplo, para caracterizar um bota fora. Poderão ser valores maiores ou menores, ok? Professor, mas se ao invés de ter material excedente e precisar de um bota fora, eu tiver a necessidade de solicitar um material? Bom, aí o mais interessante para nós é utilizar regiões de encostas, sim, mais inclinadas, que sejam proeminentes e de preferência a montante de onde o nosso trecho passa, ok? E determinar, por exemplo, um retângulo aqui. No caso, eu vou gerar um bota fora, vou dizer que esse meu bota fora aqui vai ser formado por um retângulo. Vou tentar criar um retângulo aqui mais ou menos assim. Vejam, sobre essa estradinha existente, eu vou tentar carregar ali. Vamos tentar ver aqui a área desse retângulo, né? Então, vamos ver o comando área, né, da entidade. Então, esse retângulo aqui me geraria uma área de 9.775 metros quadrados, ok? Vocês estão vendo que multiplicado por 3 me geraria um bota fora que é bem aquém do que eu necessitaria aqui para esse estudo. Mas para o meu exemplo, ele vai se prestar, ok? Nossa, nós temos que pensar o seguinte: se o bota fora vai estar aqui, nós teríamos que imaginar o seguinte: como esse nosso volume ao longo da rodovia vai chegar aqui na região de bota fora? É lógico perceber que nós utilizaríamos caminhos ou já pré-existentes ou até mesmo se construiria, né, um caminho que me permitiria, um caminho de trabalho que me permitiria carregar esse material, ok? Nós simplificamos de sobremaneira isso e, para efeitos do projeto ponto de partida, a gente estima aqui o centro
desse nosso maciço aqui, perfeito, ok? Vejam esse centro aqui e tentamos identificar em linha reta uma posição de estaca aqui. Por exemplo, eu posso aproximar para a estaca inteira mais próxima. Se eu quiser, eu posso botar aqui como 6,210 aqui, né? Vamos colocar aqui o comando o snap near, né? Para ele pegar o mais próximo aqui. Ok? Vamos supor que seja 6,210. Vamos também medir essa distância aqui, ó, vejam, desse centro geométrico aqui até essa posição, é uma distância que recebe o nome de distância morta. Nós já vamos ver aqui para que ela serve. Ela vem daqui até aqui. Vamos pegar o endpoint e vamos considerar essa distância para todos os efeitos. Vou usar aqui, ó, 169, vou utilizar 170, ok? Bom, pessoal, então assim, ó, o que é importante? Esse meu bota fora, ele deveria conter aqueles 400 mil metros cúbicos que eu tenho. Ele não vai permitir isso, né? Então, nesse caso, pela área, pela altura que eu tenho, ele permitiria, digamos, 30 mil. Eu comporia esse como um novo maciço. E onde estão esses maciços? Vamos observar aqui. Se vocês observarem aqui, vejam, eu estava sempre trabalhando na aba parâmetros, mas uma vez tendo calculado aqui os volumes de terraplenagem, foram gerados aqui os meus maciços de corte. Vejam, primeira, segunda e terceira, temos aqui esses maciços de corte, e os maciços de aterro que estão aqui, correto? Eu vou me posicionar, vou ampliar isso para me enxergar um pouquinho melhor. Sim, melhorou, né? Vou ampliar isso um pouquinho, vou me posicionar, por exemplo, aqui no maciço de aterro, destino, e com a tecla Insert vou criar um novo maciço. Ele meio que bagunça, ele foi lá para cima, mas observem aqui, perfeito, ele criou aqui, na realidade, observem, ele sempre cria aqui porque ele cria como origem, ok? Eu vou dizer que o meu bota fora, ele vai ser destino, ok? E aí ele já vai reposicionar isso aqui e eu vou colocar ele como um aterro inferior, ok? Ele vai reposicionar ele no final aqui, ok? Buenas. Vou dar um nome ao mesmo, vou chamar ele de bota fora, tá? Fora. Posso denominar ele como bota fora 1, bota fora 2 e por aí vai, ok? E vou agora caracterizar algumas configurações. Por exemplo, onde vai ser o início dele, a estaca de início, a estaca de fim e a estaca de centro de gravidade, perdão, e a estaca de fim. Vamos caracterizar o seguinte, ó. A de centro de gravidade para nós é a 6,210. 6,210. Então, eu vou colocar aqui simplesmente 6,210. Opa, faltou 6. 6,210. Ok. Início e fim não necessariamente existem, né, pessoal? Né? Mas no diagrama que a gente vai ver, depois ele vai acabar desenhando um diagrama aqui. Quando eu mandar desenhar, ele vai desenhar um diagrama aqui na altimetria. Aqui embaixo, ok? O início e o fim, eles se prestam a caracterizar exatamente aqui os limites do retângulo, né? Para não ficar um retângulo muito esmilinguido aqui, pessoal, vamos lá. Eu vou tentar caracterizar como projeção aqui, ó, 680 o início e 6,300 o fim, ok? Então, vamos colocar 680 e 6,300. Ok? Muito bem. Qual era a distância morta? A gente tinha medido, aqui deu 170 metros. Vejam que aqui a unidade é em quilômetros, então vou dizer 0,170, ok? Tá? E agora, antes de colocar aqui o volume geométrico, vou colocar o fator de homogeneização. Ele é destino, pessoal. Destino, a gente está utilizando fatores igual a 1.
Se ele fosse uma jazida lá, ou melhor, um empréstimo concentrado, eu deveria aplicar um fator de homogeneização conforme o tipo de solo. Veja, se fosse um solo comum, a gente estava trabalhando com 1,3 ou um outro valor que vocês tenham. Eu coloquei aqui o valor 1,3 e digamos aqui que eu medi ali 30 mil metros cúbicos. Que valor que vocês vão colocar aqui, preferencialmente, pessoal? Vocês vão colocar o valor exato daquilo que vocês precisam ali na compensação da origem do destino, perfeito? É bem provável que muitos de vocês tenham ficado com valores de até 5 metros cúbicos de diferença, que é o limite que a gente considera ali como sendo equilibrados os volumes, mas quem ficou com 100, 150, 157, 300, 5 mil metros cúbicos, vai colocar exatamente aquele valor para que o valor das compensações depois fechem. Aqui, como esse valor, eu coloquei o fator de homogeneização igual a 1, ele deu os 30 mil aqui. Bom, pessoal, fiz isso, vamos ver lá na altimetria, vamos desenhar aqui novamente os maciços e vamos ver ali, vejam, agora em destaque o bota fora, aquilo que eu falei, né? O centro de massa dele, né, tá no 6.200, está aqui essa como sendo a distância morta, ok? Esse é o volume que ele permite comportar aqui na distribuição, perfeito? E aqui os limites dele, né, do início e do fim que eu estabeleci. Professor, mas se ao invés e agora provavelmente ele já aparece aqui como destino. Ó, vejam, agora ele já está listado aqui. Lembram que ele estava lá em cima, né? Ok? Agora, quando eu mandei desenhar, ele já está aqui, então está perfeito. Bom, o que acontece se ao invés de ser um bota fora, seja um empréstimo concentrado? Esse quadro aqui vai aparecer aqui em cima e com uma linha caracterizando a distância morta, ok? Tá, professor, mas e se for um bota-espera? Inicialmente, explicar para vocês para que se presta um bota-espera. Vamos tentar entender o seguinte, pessoal. O material aqui, esse de rocha, vocês estão vendo, ele aparece bem aqui embaixo, porque a gente sempre começa a distribuir aqui do material que vem cortando de cima, né? Então, esse material eu cortei primeiro, eu vou distribuir primeiro. Depois vem esse material, eu vou distribuir na sequência. E depois esse, perfeito? Ok? A princípio, um dos procedimentos de escavação é esse. Pode variar um pouquinho. Só que, observem, o material de rocha aqui eu só posso utilizar para essa camada aqui, que é inferior. Ele não se presta para a camada superior. E o que acontece muitas vezes? De repente eu começo a escavar e distribuir por esse aqui, que é a camada superior, e eu jogo primeiro para aterrar a inferior, perfeito? Eu não posso, né, aterrar a superior aqui sem aterrar a inferior primeiro. Isso é lógico, né, pessoal? Então vejam, eu vou começar a usar esse material e vou utilizar aqui, depois eu uso o material, de repente ainda utilizei aqui, aí sobrou ainda um pouquinho para utilizar aqui na camada superior, e quando for utilizar esse material aqui de rocha, eu não tenho como colocar nesse aterro superior aqui, porque eu não posso utilizar nele. E o aterro inferior já foi todo ele aterrado. Nossa, aí eu teria que destinar ele lá para o fim ou para uma outra posição. O que se costuma fazer? Assim como aquele jogo de torre de Hanoi, né, em que nós não podemos ter, né, aquelas circunferências, né, maiores por cima das menores, o que a gente pode fazer é criar uma situação onde a gente tenha um bota-espera. Vejam que na primeira situação, um bota-espera, ele atua como se fosse um bota-fora, ou seja, eu poderia destinar o material daqui para vir para cá, ok? E ficar aguardando, perfeito? Então, observem que, inicialmente, um bota-espera, ele é um
uma espécie de bota fora, correto? Só que observe o seguinte, que logo na sequência, então eu vou jogando esse material daqui para cá, esse material da segunda daqui para cá, para depois pegar o material de terceira e jogar lá no aterro inferior. Aí digamos que eu gastei todo esse material de terceira aqui, utilizando ele para essa camada inferior. E agora? Agora eu quero pegar esse material que estava no bota-espera, não era bota fora, é bota-espera, e vou querer jogar para lá. Mas vejam, agora isso aqui deixa de ser um destino e passa a ser uma origem. Então, pessoal, quando a gente for construir um bota-espera, e a maioria de vocês talvez tenha que utilizar um bota-espera, vocês vão ter que criar aqui, tanto aqui esse bota-espera como um destino, ok? Ele vai se chamar bota-espera aqui no destino, bota-espera, vocês podem até colocar como bota-espera de destino, para saber que ele está indo para lá e não confundirem. E logo na sequência, vocês vão criar aqui um bota-espera origem, onde vocês vão ter esse volume estimado para destinar ele daqui para cá. Perfeito? Vejam que vão existir na realidade mais 2 movimentos de transporte, esse material que vem daqui para cá e esse outro material que surgiu agora aqui, que será destinado para cá. Perfeito? Ok, pessoal? Entendido isso? Muito bem. Bom, então, pessoal, nesse vídeo nós tentamos caracterizar o seguinte. Primeiro, como vocês vão determinar lá na planimetria a ocorrência daqueles volumes, certo? Necessários, que são externos aos nossos volumes de origem e destino do próprio trecho de projeto, tá? Onde vocês vão tentar posicionar os mesmos. Existe uma das desgraças da roda da desgraça é de que vocês não possam utilizar aqui a uma determinada distância o material, né? Aí vocês vão ter que posicionar ainda ele mais distante, talvez produzir curvas de nível para caracterizar que seja uma boa posição aqui, destinar esse material mais numa determinada posição. Mas primeiro, então, identificar isso, vocês terão que aprovar essa posição junto com os gestores, o professor, monitor, né, e bolsistas envolvidos no projeto. Vocês terão que ter o aval destes para que seja utilizado, então, uma determinada região como empréstimo concentrado ou bota fora. Vocês vão ter que determinar que ela tenha condições de ter volume suficiente, né, para atender às necessidades de vocês. Isso vai se dar pela área que vocês vão quantificar aqui de um retângulo. A gente vai simplificar, vai ser um retângulo medido pela sua altura, que vai ser dada a princípio no termo de referência, ok? Vocês vão determinar a distância aqui, chamada de distância morta, o centro de massa, e vão criar isso aqui como um maciço a ser considerado na distribuição. Certo, pessoal? Então, esse vídeo seria isso. No próximo vídeo, nós vamos efetivamente aprender a como lidar com a distribuição dos materiais através do Saepro ou através da planilha, aquela planilha de distribuição dos materiais. Tá certo, pessoal? Então, até lá.